Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Hafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Já quero agradecer a tua audiência, agradecer a vocês que estavam aguardando este vídeo começar. Muito obrigado por sua participação, pelo seu comentário, pelo seu like, por sua crítica construtiva, independentemente do dia, do mês e do ano que você esteja me assistindo. Hoje, dia 31 de maio de 2021, segunda-feira, já somos uma família de quase 236 mil inscritos. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, venha fazer parte desta grande e abençoada família. É rapidinho, não custa nada, está logo aí embaixo, inscrever-se. Você clica, aproveita, aciona o sininho das notificações e nos acompanha aqui. Temos vídeos diariamente aqui, lives lá no nosso outro canal Todo Revelado, cujo link está na descrição, e também no nosso Instagram, que o link também está logo aí abaixo na descrição. Combinado? Então, vamos lá, muito obrigado, vamos para a notícia, está aí na tela, deixa eu ampliar aqui, isto, para ficar melhor a leitura. MC Kevin não foi o primeiro a tentar fugir pela sacada de gerente. Funcionário que preferiu não revelar sua identidade ainda revelou alguns bastidores da hotelaria de luxo do Rio de Janeiro. Estamos no site gente.ig.com.br. Essa é a fonte que vocês estão vendo aí na tela. Está aqui o MC Kevin, né? Nós vamos aqui, gente, tirar porque limita um pouquinho as imagens, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Um gerente de uma rede hoteleira que está na função há uma década revelou um pouco sobre os bastidores dos hotéis chiques no Rio de Janeiro em entrevista ao colunista João Arruda. Sem revelar sua identidade, o gerente comentou que MC Kevin, que morreu após despencar do quinto andar de um hotel, não é o primeiro a tentar fugir pela varanda com medo de um flagrante. Pelo visto, é um padrão. Atenção, hein? Pelo visto, é um padrão, diz um gerente de uma rede hoteleira. Abre aspas. Não, Kevin não foi o primeiro. O hóspede ficou tão desesperado. Deixa eu tirar aqui um retorno, está tendo um retorno aqui para mim. Vamos lá. Repetindo aqui, gente. Abre aspas. Não, Kevin não foi o primeiro. Um hóspede ficou tão desesperado, achando que a operação da polícia era contra ele, que fez uma Teresa, que é uma corda feita de lençóis, e saiu pela janela do quarto, no oitavo andar para o de baixo. No quarto onde ele estava hospedado, ficou a cocaína que ele estava usando, toda espalhada. Olha, é complicado. Fecha aspas, disse o gerente. Questionado se é mais difícil lidar com hóspedes famosos do que anônimos, ele dissertou, abre aspas, não, por incrível que pareça, não. Há hóspedes ditos normais que dão bem mais trabalho, acham, estou pagando, posso tudo. Acreditam ter o direito de usar tudo e muito mais. Choram desconto. Tem famoso que é super tranquilo, passa praticamente impercebível. Pronto. Isso aqui eu quero me ater a esses primeiros parágrafos que nós lemos, principalmente aqui duas situações, tá? O Kevin não é o primeiro, ou não foi o primeiro, provavelmente não seja o último a tentar esse tipo de saída, não sabemos. Segundo o pai do Kevin, deixa eu aumentar aqui e já converso com vocês, que tem alguns detalhes importantes aqui que eu preciso passar para vocês, tá? Então, deixa eu aumentar aqui. Segundo o próprio pai do Kevin, o senhor Aguinaldo Bueno, ele acha que o filho pulou por conta de alucinações provocadas pela droga que ele havia ingerido, tá bom? Então, vamos lá. A questão é o seguinte, ele pulou do quinto andar, ou ele caiu do quinto andar, o Kevin, e nessa questão do número 5, eu fiz até um vídeo, se você ainda não viu, com várias coincidências, pergunta, com o número 5. Por exemplo, Kevin, 5 letras o nome dele, tá certo? E outras curiosidades, 23 anos, ele morre com 23 anos, 2 mais 3, 5.
5 dias antes da queda, ele fez o último clipe nesse mesmo hotel, tá? E aí você tem várias, eu não vou aqui, para você que não assistiu ao vídeo, eu vou deixar aqui em cima, deixa eu tirar aqui essa, para que vocês entendam, eu vou deixar aqui, ó, a card aqui em cima, tá? Para que você possa ver essa coincidência ou não, e lá você vai dizer se foi coincidência ou não a questão do número 5. São vários 5, várias vezes o número 5, melhor dizendo, sendo repetido na vida do Kevin, né? Desde a sua idade, o número de letras do seu nome, a idade da filha, o quinto andar e muitas outras coisas, né? Mas aí, como eu já deixei a card, você pode assistir se assim você quiser. Um detalhe aqui que eu disse que ia falar com vocês, que é importante, apareceu até uma notícia aqui agora, ó, eu falando do número 5, apareceu, mãe de MC Kevin diz que a herança ficará para a neta de 5 anos, né? Também os 5. Então veja lá esse vídeo que vocês vão ver tudo direitinho, como eu falei. Mas tem outra questão aqui, segure aí, não saia, porque eu vou passar uma outra matéria. Lembra do avião da FAB, ou do sargento da Força Aérea, que foi preso na Espanha, levando aquele pacote de 39 quilos, aquela mala de 39 quilos com aquele pó branco, né? Vocês sabem aí o que é? Pois é, segure aí que eu estou trazendo essa notícia aqui para vocês, saiu agora há pouco, né, do que foi descoberto pela Polícia Federal. Então, vamos lá. E é dentro disso que eu quero trazer aqui, justamente, deixa eu voltar à matéria do Kevin, que foi essa questão que foi dita aqui, do cidadão que pulou, né, pulou não, ele desceu, ele fez uma Teresa, né, que é uma corda feita de lençóis, e desceu do 8º andar para o outro mais abaixo, por conta do quê? Do tal pó branco, né? Ele estava usando, aqui vocês podem ler, ó, andar para baixo. Um hóspede ficou tão desesperado, achando que a operação da polícia era contra ele, que fez uma Teresa e saiu pela janela do quarto no 8º andar para o de baixo. No quarto onde ele estava hospedado, ficou a cocaína que ele estava usando, toda espalhada. Olha, é complicado, disse o gerente. E já vou colocar na tela aqui essa matéria da FAB. Está aí para vocês. Gente, vocês que conhecem aqui o nosso trabalho sabem que a gente tem palavras que nós não falamos, não proferimos, justamente por conta do algoritmo. A gente nunca sabe quando o vídeo vai amarelar, como nós dizemos aqui, né, nós youtubers, o vídeo amarelar, ou seja, vai sofrer algumas restrições, esse tipo de coisa. Então, tem palavras que nós evitamos falar, justamente para evitar essas complicações e em respeito à política do YouTube. Vamos lá, sargento traficou, está aqui, vocês estão lendo, ó, 7 vezes em aviões da FAB antes de ser preso. 7 vezes, tá? Então, o sargento lá com aquela aparência de uma pessoa tranquila, tal, mas está aí a conclusão. Eu vou ler agora a matéria para vocês, tá bom? Vamos ler juntos. Estamos aqui no site noticias.ol.com.br. E diz o seguinte, ó, deixa eu tirar isso aqui, tem até um videozinho, como funcionava o esquema, e aí vocês estão vendo aqui, ó, nos aviões da FAB, né? O sargento da FAB, Força Aérea Brasileira, Manuel Silva Rodrigues, traficou, e aqui está aqui, ó, traficou cocaína em pelo menos 7 viagens oficiais antes de ser preso na Espanha, em junho de 2019, depois de desembarcar de um avião de apoio da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido. É o que apontam dados da investigação da Polícia Federal. A documentação do inquérito policial, a cujo conteúdo o UOL teve acesso, revela ainda que o esquema continuou com a participação de outros militares brasileiros, mesmo depois da prisão de Manuel Rodrigues. Olha, gente, vocês estão vendo aí, o esquema continuou com a participação de outros militares brasileiros, mesmo depois da prisão de Manuel Rodrigues. O sargento foi preso em flagrante após denúncia anônima com posse de 39 quilos de cocaína avaliado em 6 milhões e 400 mil reais, minutos após desembarcar no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Era uma missão oficial do presidente Jair Bolsonaro e comitiva rumo ao Japão para reuniões com a cúpula do G20.
Questionada sobre o que foi feito depois da prisão do sargento em termos de segurança, a Força Aérea Brasileira afirmou que os procedimentos de segurança, os protocolos de embarque e desembarque foram revisados e aperfeiçoados. Aí, para quem quer aqui, ó, no site noticias.ol.com.br, vocês estão vendo, você pode ler a resposta completa, tá certo? Aqui, ó. Existe aqui um documento oficial, vocês estão vendo aqui o brasão da República, Poder Judiciário, Justiça Militar da União, segunda auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Tá? Então, vamos lá, troca de mensagens. Então, está aqui. Trocas de mensagens atestam esquema. Em todas as 7 viagens oficiais em que a investigação aponta que houve tráfico, o sargento trocou mensagens cifradas com a mulher, que é a Vilkelane Nonato Rodrigues, que indicam sucesso na empreitada criminosa. Foram 4 voos domésticos, São Paulo e Recife, e 3 internacionais com escalas na Espanha, onde a droga era entregue. Em uma dessas viagens, Manuel Rodrigues enviou a foto de um braço levantado com um terço enrolado no pulso a Vilkelane, que é a esposa dele. Para o Ministério Público Militar, a postagem não representava ato de fé, e sim um aviso. O sargento obteve êxito em traficar cocaína em um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, durante missão oficial diplomática ao Azerbaijão, com escala na Espanha em abril de 2019. E aí tem mais aqui parte do documento oficial, tá certo? Missão Azerbaijão, escala em Madrid. Perdão. Há fortes indícios que Manuel, isso aqui tudo é documento oficial, gente, tá? Documento oficial da Justiça Militar. Isso aqui vocês estão vendo grifado, são partes, essas partes destacadas, tá? Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Militar, a primeira viagem nacional suspeita do sargento aconteceu em 18 de março de 2019. Era uma missão de Brasília para São Paulo. Manuel e a mulher enfrentavam grave crise financeira com contas atrasadas. A Polícia Federal apurou que, no retorno a Brasília, a situação do casal começou a melhorar e Manuel Rodrigues pagou suas dívidas. O sargento estava lotado no Grupo de Transporte Especial, o GTE, que é o setor da aeronáutica responsável pelo transporte de autoridades. Ele fazia viagens oficiais rumo ao exterior desde o ano de 2015. Os voos internacionais também não deixam dúvidas para a Polícia Federal e Ministério Público Militar de que Manuel realizava tráfico de drogas nos aviões da FAB de maneira recorrente. O sargento aproveitou uma missão oficial para o Azerbaijão entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2019 para traficar cocaína para a Espanha. A comitiva era capitaneada pelo deputado federal Rodrigo Maia, de Rio de Janeiro, que presidia a Câmara. O roteiro incluía ainda agenda oficial no Líbano e paradas estratégicas em Cabo Verde, na África e em Madrid, Roma e Lisboa. Aqui em Lisboa também, na Europa. No hotel de Madrid, a tripulação chamou Manuel para sair passear pela cidade. Ele recusou o convite, alegando que iria encontrar uma prima. Manuel saiu para entregar a droga encomendada para uma pessoa não identificada. Investigadores descobriram que, uma semana após retornar do Azerbaijão, Manuel comprou uma moto Honda NC 750X por R$ 32.900. O casal também gastou R$ 26 mil na reforma do apartamento de Taguatinga, no Distrito Federal, e na compra de imóveis. As autoridades policiais calculam que Manuel recebeu ao menos R$ 100 mil pelo transporte da droga. Então, está aqui ele mais a esposa, né, também cúmplice, enfim, aqui os 39 quilos com os quais ele foi preso na Espanha, em Madrid. Manuel Rodrigues foi condenado na Espanha. Vilkelane, sua esposa, é investigada. Como é que funcionava o esquema? Segundo o Ministério Público Militar, Manuel não agia sozinho. Ao menos outros 4 militares da aeronáutica são investigados por utilizar as aeronaves da FAB para o tráfico de drogas em missões oficiais nacionais e internacionais.
O rastreamento das ligações telefônicas feitas e recebidas por Manuel e o levantamento das estações de rádio base das operadoras de telefone celular ajudaram os agentes a descobrir como era o esquema de tráfico de drogas da quadrilha de militares da FAB. A análise das localizações dos ERBs apontou que Manuel, sempre às vésperas das viagens oficiais, se hospedava no motel Parkway, onde locava um quarto no qual a PF, a Polícia Federal, acredita que ele recebia substância. Segundo as investigações, o sargento saiu do motel direto para a base aérea de Brasília, onde deixou o carro no estacionamento. A Polícia Federal acredita que Manuel confiava que não seria fiscalizado. Em nenhuma das missões oficiais, o sargento teve objetos apreendidos. Na manhã seguinte, dia da viagem para o Azerbaijão, Manuel chegou mais cedo à base aérea. De acordo com a Polícia Federal, o sargento pegou a mala com a droga no carro e, sem passar pelas inspeções de revista, como aparelhos de raio-x, pesagem de malas e detector de metal, foi direto para a aeronave, onde guardou a bagagem com a cocaína. Em 23 de junho de 2019, véspera da missão presidencial para o Japão, o sargento, mais uma vez, alugou um apartamento no motel Parkway. Ele foi com o mesmo carro e ficou no quarto 40, das 13h04 até as 14h33. Em seguida, rumou para a base aérea. 2 dias depois, foi preso em Sevilha. Eu falei Madrid, mas é Sevilha, tá, gente? É onde ele foi preso. Então, está aí a foto, né? Militares são investigados por usar aviões da FAB para traficar cocaína. Os investigadores apuraram que Manuel e outros integrantes da quadrilha adquiriram telefone celular exclusivamente para falar em grupo restrito. Um deles era o sargento Jorge Luiz da Cruz Silva. Ele usava o codinome de Flamengo. O rastreamento das ERBs indicou que Jorge e Manuel estavam no mesmo local em 28 de abril, véspera da viagem ao Azerbaijão, e em 24 de junho, um dia antes da missão ao Japão. A investigação indica que Jorge e o sargento Márcio Gonçalves de Almeida eram amigos de Manuel. O primeiro era responsável pelo recrutamento de militares com atuação no GTE para atuar como mulas no tráfico internacional de drogas via aviões da FAB. A quebra de sigilo bancário também demonstrou que, a partir do ano de 2015, os bens adquiridos pelos sargentos Jorge e Márcio já eram incompatíveis com o rendimento líquido de ambos, de aproximadamente R$ 4.000 por mês. A Polícia Federal apurou que Jorge tinha um patrimônio de R$ 800 mil e era proprietário de uma BMW Z4 vermelha. Segundo a Polícia Federal, ele foi processado por lavagem de dinheiro no Maranhão. Márcio era lotado no GAP-BR, que é o Grupo de Apoio de Brasília. Consultas feitas pela Polícia Federal, em banco de dados para verificar a relação de veículos, mostraram que o sargento comprou um automóvel Mercedes-Benz A200, ano 2015, por R$ 86 mil, em 10 de julho de 2018, e uma BMW Z4 S-Drive por R$ 80 mil em 16 de maio de 2017. O inquérito militar também investigou o tenente-coronel Augusto César Piovesan. Ele era o responsável por escalar os militares da aeronáutica nas viagens oficiais. Piovesan foi acusado de ter mentido em depoimento logo após a prisão de Manuel no aeroporto de Sevilha. Ao ser ouvido pela primeira vez, ele disse que não tinha amizade nem proximidade com os sargentos Manuel e Jorge Cruz. Segundo o Ministério Público Militar, os rastreamentos nos celulares dos envolvidos demonstraram as declarações do tenente-coronel. Em um segundo depoimento, Piovesan disse que mantinha contatos particulares com Manuel, mas nada relacionado ao evento ocorrido em Sevilha. O sargento Manuel foi condenado a 6 anos de prisão pelo Superior Tribunal da Andaluzia, na Espanha. Ele confessou o crime e cumpre pena em uma prisão espanhola. Está aí, ó, a droga que foi apreendida. O tenente-coronel Piovesan ingressou no GTE em 2013 e era o segundo mais antigo no importante grupo responsável pelo transporte aéreo do presidente da República. Ele estava lotado no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional.
Piovesan, os sargentos Jorge e Márcio, o ex-soldado Dário e Vilkelane tiveram a prisão decretada no dia 18 de março deste ano e também os bens bloqueados pela Justiça Militar de Brasília. Defensor de Piovesan, que foi solto no dia 5 de abril, o advogado Guilherme Apolinário Aragão afirmou que o cliente é inocente e colabora com a justiça. Vilkelane foi solta dias depois. Sua defesa não respondeu ao UOL. A advogada de Jorge, Ana Maria Prates Barroso, afirmou que não iria se manifestar porque não teve acesso integral aos autos. Durante o último mês, a reportagem procurou de maneira insistente ouvir os advogados dos outros acusados, porém não houve respostas aos inúmeros telefonemas, e-mails e mensagens por WhatsApp. Ao pedir a prisão dos acusados, o promotor de justiça militar Ednilson Pires fez a seguinte argumentação, abre aspas, colocar o Estado brasileiro, as Forças Armadas e o próprio presidente da República em posição vexatória perante a sociedade e a comunidade internacional. Fecha aspas. Segundo o Superior Tribunal Militar, Piovesan, Jorge, Márcio e Dário encontram-se em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão. Então é isso aí, gente, a matéria, as duas matérias, na verdade, uma ligando ao MC Kevin, né? Falamos aqui do MC Kevin, como vocês viram, e quem está acompanhando, obviamente, desde o início, deixa eu diminuir aqui, deixa eu aumentar a minha tela. E eu só tenho mais uma vez a agradecer a vocês pela audiência, pela inscrição aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho, pelo like, comentário, crítica construtiva. Gente, não tenho como agradecer mesmo. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre a vocês, as vossas respectivas famílias. Dê uma excelente semana para quem está me assistindo hoje, 31 de maio de 2021. Ou a você que está me assistindo no outro dia, outro mês, outro ano. Muito obrigado mesmo. Tá, gente? Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe sempre e voltaremos a qualquer momento com mais informações. Não esqueça de deixar aí o seu comentário com relação às duas matérias ou a uma das matérias que você chamou mais a sua atenção aqui, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Com licença. Com licença.